E o nosso convidado especial hoje na entrevista do dia é Mazzola Júnior. Está aqui com a gente o Mazzola para passar limpo 2025 e já projetar 2026. Mazzola, um abraço, muito obrigado por aceitar aqui o convite, né? Para a gente falar um pouco do Ituano e do futebol em geral. Eu que agradeço, Batista, é um prazer enorme já começar o ano aqui na Band, né? Uma casa que sempre me apoiou bastante, apoia muito o Ituano, né? E estou muito feliz e muito honrado pelo convite. CH, sua pergunta? Monte Azul, Inter de Limeira, Oeste Ferroviária, Sertãozinho e Taubaté, Grêmio Prudente, o seu Ituano, Juventus Santo André, Linense São José, São Bento, 15 de Piracicaba, Votuporanguense e Água Santa. Ô Mazzola, esse campeonato da Série A2 que vem por aí é pesado, hein? Concordo 8 serão os classificados. Concordo com você, CH. E além de apenas 8 classificados para a segunda fase, sobem só 2, né? Isso. Mudou o regulamento, a segunda fase vai ser 2 quadrangulares, igual a Série C. Inclusive foi uma sugestão nossa para a federação. E depois a semifinal e a final, em que nós pretendemos estar. Mas eu concordo com o CH quando ele diz que talvez a 2 desse ano vai ser a Série A2 que mais clubes tradicionais terá. E altos investimentos, já muita SAF na 2 também. E a gente tem muita consciência da dificuldade que vai ser o campeonato esse ano. Mas o Ituano tem por objetivo o acesso. Falhou em 25 e esse ano não pode falhar. Bleger. Ô Mazzola, um abraço para você aqui, um abraço para você. Viu, você falou agora e eu ia tocar nesse assunto, né? E o ano passado bateu na trave, né? O Ituano chegou próximo ali de buscar o acesso também, acabou não conquistando. O que fazer, Mazzola? Qual o planejamento, principalmente de jogo, né? Porque a gente sabe, você é um cara que vivencia muito o Ituano já há algum tempo, conhece muito bem a questão das contratações. O que fazer, mesmo com esse campeonato competitivo, para que o Ituano busque o acesso? Sim, o campeonato de 25 da 2 foi montado meio, vamos dizer assim, foi muito difícil para o Ituano por causa do trauma, né, do que aconteceu em 24, né, do rebaixamento de 24, que desestabilizou muito o clube em todos os aspectos. Né. Mesmo assim, o Ituano conseguiu ficar em terceiro lugar, nós perdemos o acesso para a equipe que foi campeã. Isso. E a melhor equipe do geral do campeonato, né, vamos dizer assim. Agora, eu também sofri muito o ano passado, porque eu nunca joguei Série A2 de Campeonato Paulista. E eu, mesmo fazendo apenas 7 jogos, eu senti muita dificuldade, porque é um campeonato totalmente atípico. É um jogo totalmente atípico. Os gramados não têm as melhores condições, não tem aquele padrão que tem na Série A, né? E as equipes são equipes que a maioria dos jogadores dessa divisão são dessa divisão. E eles dão a vida por esses 3, 4 meses do Campeonato Paulista da 2. Então é um campeonato que envolve muita entrega, muita agressividade, muito choque, confronto direto e nem sempre o futebol mais bem jogado é que vai prevalecer nessa divisão. O Ituano se preparou muito bem para 26. Nós iniciamos a nossa primeira parte da pré-temporada dia 3 de novembro e depois, a partir do dia 1º de dezembro, o Ituano já vem com o seu grupo praticamente todo completo e nós esperamos que essa antecipação no trabalho, né, a gente possa usufruir e colher os frutos bons na 2. Breno Beretta, a sua pergunta ao Mazzola Júnior, o nosso convidado especial de hoje. Bom, que prazer falar com o Mazzola mais uma vez, que para mim é o principal técnico que entra nessa Série A2 de 2026 e um dos principais da Série C, e eu já vou te perguntar de Série C, já que a gente está falando bastante de Série A2 também, mas você tem a experiência de acesso e também de título com o próprio Ituano. O que você acha que o Ituano tem que fazer de diferente, Mazzola, na Série C, que fez em 2025 para conquistar não só a classificação que não conseguiu, mas também o acesso? Prazer falar com você mais uma vez, Mazzola. Prazer é meu, Breno. Um bom ano para todos nós, né?
a Série C do ano passado, do Ituano, foi também, vamos dizer assim, um pouco da consequência da tragédia de 24. Né? Nós procuramos fazer um time, vamos dizer assim, até pelo orçamento que tínhamos, nós fizemos a seleção da 2, praticamente, para jogar a Série C. E quando nós tivemos alguns problemas de perder algum jogador titular, o Ituano sofreu muito por não ter um grupo nivelado, né? Ao contrário das outras equipes da Série C. E principalmente na abertura da janela, nós não tivemos poder financeiro para trazer os 5, 6 jogadores da Série B, que sempre foi assim a receita do bolo das equipes que eu trabalhei na Série C que tiveram sucesso. Você sempre faz uma composição com jogadores que perderam o mercado da Série B, ou jogadores que têm história na C. Sempre foi essa a receita que foi usada por nós. E esse ano, infelizmente, o Ituano não teve condição financeira de fazer isso. Nós fomos buscar, na abertura da janela, jogadores na Série D e na Copa Paulista, né? E nós perdemos a concorrência de vários jogadores que nós tínhamos, vamos dizer assim, mapeado para que viesse reforçar esse grupo do Ituano. O time do Ituano era muito bom. Tanto é que começa o campeonato na liderança, né? Até o jogo da Ponte Preta. Mesmo perdendo para a Ponte Preta, foi um jogo extremamente igual, né? Para a equipe que foi campeã da competição, né? Então, na minha opinião, foi isso que faltou. No momento que nós precisávamos do grupo e no momento que nós tínhamos da abertura da janela, nós perdemos a concorrência, por exemplo, para a Guarani, que contratou 4, 5 jogadores que estavam mapeados pelo Ituano. Certo? Ô Mazzola, você é um treinador que tem mercado na Série B, experiente, inclusive em Série B, mas decidiu permanecer no Ituano para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A pergunta é, o que seduziu você foi o projeto do Ituano para 2026? Batista, você me conhece há muitos anos, né? Sabe que eu sou pão, sopa, sopa. Não tem muita coisa comigo, né? Sou um cara muito direto. Não tem mimimi, né? Não tem palavra cruzada. Comigo não tem palavra cruzada. Eu permaneci no Ituano, fiz questão de permanecer no Ituano, porque eu tinha um contrato com o Ituano até o final de outubro. O Ituano foi eliminado da Série C no final de agosto. E eu abri mão dos meus últimos 2 meses de salário. Tamanha é a consideração e vamos dizer assim, a gratidão que eu tenho pelo Ituano Futebol Clube. Foi o clube que me abriu as portas aqui no Brasil, foi o clube que me ajudou a voltar no mercado, como você bem me falou, da Série B, e foi o clube que eu fui campeão brasileiro. Além disso, hoje o Ituano é gerido novamente pelo Juninho, que é um grande amigo, um cara que eu conheço há muitos anos, inclusive morei na casa dele, quando participei da recuperação da fratura da perna que ele teve na Espanha, com o professor Nivaldo Baldo. Enfim, eu sou um cara assim, eu tinha alguma coisa para dar o retorno para o Ituano. Não consegui, a verdade é essa, mesmo eu chegando no final da 2, eu não consegui voltar o Ituano para a Série A1 e não consegui voltar o Ituano para a Série B. E no momento que me marcou bastante, que eu não tive em nenhuma outra equipe, nós ficamos numa fase de 10 jogos com apenas uma vitória. E quando eu coloquei o meu cargo à disposição, né, já de pronto foi negado a minha saída, e o principal que eu achei que isso foi tornado público nacionalmente. Então eu guardo essas coisas. Eu guardo muito essas coisas. Então não foi tanto porque o mercado, não sei o que eu poderia sair para um time de Série B ou um time grande de outro estado, né? A parte financeira com certeza seria melhor, mas não foi isso que me levou a ficar no Ituano. Aliás, teve uma frase sua marcante na coletiva.
que você disse: eu me demiti e chegou aqui um novo treinador, que era você mesmo. Ou seja, Verdade. estabelecer. É muito interessante isso, né? Porque normalmente é assim, né? Sai um treinador, entra um outro treinador e o time reage. E o Mazzola falou isso, que ele tinha se demitido e estava chegando um treinador que era ele mesmo, ou seja, mudança de postura, mudança de mentalidade. Achei muito interessante a sua frase. Foi uma forma que eu pensei, foi depois do jogo do Itabaiana, lá em Itabaiana, que nós tínhamos colocado aquele jogo como o dia D. Se a gente ganhasse aquele jogo, a gente ia classificar. Se a gente não ganhasse, muito provavelmente a gente não ia classificar. A gente perde o jogo, joga muito mal o Ituano. Muito mal o Ituano. E alguma coisa... Depois do jogo de Itabaiana, iam ficar faltando 5 jogos. Alguma coisa tinha que ser feita ali. E como eu comuniquei ao Juninho que seria uma boa eu sair, para dar um gás, vinha uma pessoa com outro estilo, uma outra mentalidade, o Juninho não concordou. Ele falou: o problema não é você. Aí eu peguei e falei assim: pera um pouquinho, se o problema não sou eu, qualquer outro clube no mundo, no Brasil, trocaria o treinador. Se o problema não é o treinador, eu trocaria o treinador na mesma. É isso mesmo. E a atitude que ele teve comigo, a fidelidade que ele teve comigo, foi de uma tal maneira tão grande, porque na 8ª, 9ª rodada da Série C, eu recebi uma proposta praticamente irrecusável da Indonésia, para voltar para a Indonésia. Praticamente irrecusável. E eu não fui. Eu não saí do Ituano. Então eu senti aquilo como uma reciprocidade muito legal. Mas eu teria que mudar, teria que chegar outro treinador ali, já que não iam chegar novos jogadores. CH? O fato de, salvo engano da minha parte, seu time estava treinando desde o dia 1º de novembro. Você acha que de alguma maneira você vai chegar à frente de alguns times por ter iniciado a preparação bem antes, Mazzola? Não tenha dúvida nenhuma, a esperança é essa. O planejamento foi feito em cima disso. Inclusive os jogadores que apresentaram o dia 1 foram jogadores que ficaram, que a gente quis que ficasse. Foi mantida uma base, porque nem tudo foi ruim o ano passado no Ituano, certo? Os jogadores que ficaram tinham um contrato. Havia uma situação de alguns jogadores da base do Ituano. O Ituano está investindo muito na base do Ituano, precisa ter um retorno dessa base, desse dinheiro que estava sendo investido lá embaixo. Então a gente puxou antes, porque não teria cabimento os jogadores com contrato, né? Esse pessoal da base que está vindo, que aí tinha acabado o Campeonato Paulista do Sub-20 fazia pouco tempo, né? Não teria cabimento esses caras ficarem 3 meses sem trabalhar. É verdade. Né? Então o clube fez esse investimento e aí a partir de dezembro chegou os novos contratados também. O grupo do Ituano veio muito forte. Então eu queria que você falasse sobre as contratações, os jogadores que já estão aí, né, e os jogadores que podem chegar ainda para reforçar. Queria que você falasse um pouco desses jogadores contratados. Chegou no dia agora, dia 20 de dezembro, chegaram os últimos 2 contratados, né? Foi o Xavier, o volante do Amazonas, e o Alisson, o extremo do Atlético. Nós trouxemos 2 zagueiros, trouxemos o Leandro, que foi o destaque do comercial na Copa Paulista, trouxemos o Couto, né, que foi aqui, estava aqui no Guarani. Sim. Nós trouxemos também o Nelson, um volante que jogou há 2 do ano passado pelo Santo André, jogador conhecido na divisão, que estava no Primavera na Copa Paulista. Trouxemos o Martin, outro volante também, que é um jogador já conhecido no Ituano, teve uma passagem muito interessante pelo Ituano. E trouxemos o Bruno Mezenga, né? Que, na minha opinião, foi a grande tacada. O Bruno eu tinha levado para o Náutico em 24 e depois, mesmo com o acesso do Náutico, na minha solicitação com ele, ele foi muito profissional. E mais ou menos a mesma, vamos dizer assim, reciprocidade que eu tenho com o Ituano, o Bruno teve comigo, o Mezenga teve comigo. Porque ele estava no mercado em alta, né, com o acesso do Náutico, ele jogou vários jogos pelo Náutico e ele acabou
aceitando a proposta do Ituano e vindo nos ajudar, e a gente tem muita fé, muita confiança que essa dupla de ataque nossa vai nos ajudar bastante nesse acesso. Breno. Ô Mazzola, pelo elenco que você tem agora e fazendo uma comparação com 2025, você pretende iniciar a Série A2 do Paulista com uma maneira diferente de jogar, um modelo de jogo diferente? A gente tenta criar 2 ou 3 modelos de jogo independente do campeonato que a gente disputa, né? O Ituano em 26 não será diferente. E nós vamos tentar mudar esse sistema durante o jogo sem nenhuma substituição. Isso não é fácil de ser feito, mas a gente procurou trazer jogadores que possam se adaptar a essas 2 ou 3 situações que nós vamos tentar criar. Mazzola, muito obrigado pela presença. 2026 aí com saúde, que é mais importante, mas também com muitas realizações. Tomara, como você disse, né, tem essa dívida de gratidão com o Ituano, que consiga os 2 acessos, Série A2 e Série C. Muito obrigado, Batista, a recíproca é a mesma. Um bom ano a todos nós, né? E o principal que você falou, com saúde. Eu tenho certeza que 26 vai ser um ano muito diferente para o Ituano e para mim também. Eu tenho muita fé, vamos dizer assim. Nós estamos trabalhando demais. O planejamento foi muito bem feito para que a gente tenha um ano de, ao invés de ser bi rebaixado como foi em 24, que seja bi acesso.